A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz também às minhas irmãs, mulheres de oração, que vão estar nos acompanhando neste momento. Desde já eu quero agradecer aos 61 inscritos do canal, o canal que está começando. E o canal foi criado com o objetivo de levar a palavra do Senhor, porque nós devemos pregar a tempo e fora de tempo também. Mas antes de tudo eu quero convidar os amados irmãos e as amadas irmãs a estarmos em oração. Coloque o seu pedido de joelho e vamos clamar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, diante do Senhor apresenta a vida de cada irmão, de cada irmã neste momento, Pai. Diante do Senhor eu venho pedir, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, homens de oração, mulheres de oração que muitas das vezes têm se encontrado numa frieza espiritual, num desânimo espiritual, num cansaço espiritual. Senhor, meu Pai amado, vai repreender no Senhor todo o peso físico, meu Pai espiritual, todo o peso na mente seja repreendido e lançado no mais profundo abismo. Senhor amado, vai frustrando os planos do adversário, vai frustrando os planos do inimigo, Senhor. Vai decretando a derrota do adversário, meu Pai amado. O inimigo tem lutado contra muitas pessoas. O inimigo tem tentado, Senhor amado, acabar com o sonho de muitas pessoas, meu Pai, mas o Senhor é poderoso. O Senhor, meu Pai, tem poder para operar nos céus e na terra. Senhor amado, eu venho pedir ao Senhor, visita pessoas, meu Pai, que se encontram, meu Pai, muitas das vezes desanimada. Senhor amado, vai decretando, Senhor, a vitória, vai decretando o milagre, meu Pai, desse irmão, dessa irmã, que tem precisado de uma resposta do Senhor, que tem precisado de uma providência do Senhor, pessoas que têm entregado o currículo, Senhor amado, pessoas até mesmo, meu Pai amado, que têm esperado uma resposta, um telefonema, Senhor. Mas neste momento, Senhor amado, eu decreto, Senhor, a vitória, Senhor, deste povo, meu Pai, em nome do nosso Salvador Messias, meu Pai. Ah, Senhor amado, vai de encontro aí pessoas que têm entrado em depressão, meu Pai amado, por não ter encontrado, meu Pai, portas de emprego, por não ter encontrado, Senhor, escape. Senhor amado, mas Tu és a porta, Tu és a solução, Tu és o nosso escape, Pai. Senhor amado e Pai querido, acalma o coração dessas pessoas que têm se desesperado. Acalma o coração dessas pessoas que não têm, meu Pai, conseguido encontrar, Senhor, uma solução. Oh, meu Pai querido, eu peço, Senhor, neste momento, eu peço, Senhor, abre portas, meu Pai. Abre as comportas do céu, meu Pai querido. Senhor, decreta, Senhor, milagre. Abre os céus nesse exato momento. Abre, Senhor, a Tua palavra, ela é eficaz e viva em nossos corações. A Tua palavra, Senhor, penetra, Senhor, até a divisão da alma, Senhor amado. Oh, Senhor, tira, Senhor, a inveja, a arrogância. Senhor amado, guarda os casamentos. Decreta a derrota do adversário. Repreenda o espírito de briga, Senhor. Repreenda o espírito de traição. Repreenda, Senhor. Pai querido e Pai amado. Vai de encontro, Senhor, ao vizinho da esquerda, ao vizinho da direita. Oh, Senhor, pedimos o Senhor o Teu milagre. Pedimos o Senhor a Tua graça. Pedimos o Senhor a Tua resposta. Senhor, vai frustrando, Senhor, os planos do inimigo. Vai decretando, Senhor, desde já, meu Pai amado, a falência do adversário. Oh, Senhor, desde já eu peço, Senhor, a Tua graça, eu peço, Senhor, a Tua misericórdia. Abre as janelas do céu, meu Pai, neste dia de hoje. Abre, Senhor, as comportas, meu Pai. Decreta, Senhor, a vitória do Teu povo, Pai. Aleluia, pois assim seja. Meus amados irmãos, o tema da ministração de hoje é a visão que o Senhor deu a Jeremias da casa do oleiro. Passamos a ler. Livro de Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do Senhor, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluias. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou, aleluias, na sua mão. E tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, dentro dessa ministração eu quero trazer para os seus corações
o que significa vaso, antes dele se tornar usado nas mãos do Senhor. Espero que cada um de vocês possam entender. Aleluias. Então passamos a entender que vai nos falar assim a palavra do Senhor. O oleiro conhece cada barro clinicamente, a construção do vaso. O primeiro processo, aleluia, o primeiro processo, louvado é o nome do Senhor, é a escolha do barro. Essa escolha se dá quando o barro está no estado bruto, no lugar chamado barreiro. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. E é quando o barro se encontra nesse estado. Somente o oleiro conhece qual barro é apropriado para o tipo de vaso para servir o seu propósito. Somente o oleiro conhece qual barro. Porque antes do oleiro fazer dele um vaso, ele vai escolher primeiro o barro, ele vai separar o barro. Porque se o oleiro pega qualquer barro, o vaso não vai suportar. Se o oleiro pega qualquer barro de qualquer lugar para fazer um vaso, esse vaso ele vai se quebrar durante o processo. Então ali vai passar por um processo da escolha do barro. Aleluias. Para se tornar um vaso, o barro passa por vários processos. Então, orientado pelo Espírito Santo, eu pesquisei sobre esses processos para trazer para os seus corações. A extração do barro. Primeiro tópico. O barro, ele vai passar pela peneira, aonde é tirado do barro as pedras, as raízes das árvores podres, os galhos secos, a areia grossa e todo lixo que não pertence ao barro. Então olha para você ver o processo que vai passar. Peneira, as pedras é tirada, as raízes de árvores podres, os galhos secos, tudo é um processo que o barro está passando. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Todo lixo que tiver naquele barro vai ser tirado na peneira. Aleluias. Tudo que não pertence àquele barro está sendo tirado. É assim na nossa vida. Tópico 2. Aleluias. Amassar o barro. Então o barro já passou pela peneira, mas ainda não saiu o lixo. Ele vai ser amassado. Aquilo que era visto antes como torrões e duro, agora será umedecido, porque tem partes que é duro e não dá para tirar sem água. Então o oleiro vai umedecer o barro, vai molhar o barro, aleluias, com água. Depois ele vai pisar, olha como é que funciona o processo do barro. O barro ele vai ser amassado, umedecido, depois o oleiro vai pisar o barro, aleluias. E depois de ser pisado, ele vai amassar de novo o barro. Pelo oleiro, tudo é pelo oleiro. No processo do pisado, aleluias, aparecem mais impurezas. Então no processo ali do oleiro pisar o barro e amassar o barro, vai aparecer mais impurezas, aleluias. Não o bastante o lugar, né, onde o vaso ele é apanhado, a sujeira, e se não for tirado, né, o barro ainda não estará pronto para ir às rodas. Então, se a sujeira não for tirada, se as impurezas não for tirado, o oleiro não vai colocar o barro na roda cheia de sujeira, não. Para o vaso ir para a roda, para o barro, ir para o segundo processo, que é a olaria, a roda, então ali é tirado as impurezas. Enquanto não saem as impurezas, o barro não pode ir para a olaria. Terceiro tópico. É longo o período, né, de curtição. O barro ele é coberto com uma lona preta. Aleluias. Nesse período será extraído oxigênio ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. Então tudo isso é para o barro não trincar. Aleluias. O barro fica lá até que chega no ponto de ser moldado. Então o barro vai ficar ali, meus queridos, até um ponto dele ser moldado, até um ponto do barro ele passar por aquele processo, né? Tópico 4. A moldagem do barro
o oleiro coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, vai amassando barro, né? Num movimento circular e dando forma em curto espaço, em curto tempo. Nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Quinto tópico. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabine, na sombra e no vento, até que ele enxugue e fique resistente ao último estágio. Então, o vaso ele é colocado para que ele chegue no processo, para chegar no último estágio. Então, aquele vaso ele vai entrar no processo, né? Vai ficar na cabine e vai ficar enxugando. Louvado é o nome do Senhor. Sexto tópico. A fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do fogo. E o fogo é aquecido com uma temperatura acima dos limites. E enquanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo, né? E resistente. Nessa hora que ele é purificado de toda a impureza interna e não aparenta mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Então, quem o fez conhece de vasos e sabe que o vaso pode suportar o calor que for necessário. Então, quanto mais estiver quente, mais o vaso ele é resistente. Porque o oleiro não vai colocar a promessa dele para o vaso quebrar. O oleiro não vai colocar a missão dele para que o vaso lá na frente quebre e o oleiro tem que refazer de novo. Então, primeiramente, o vaso ele vai passar por esse processo. Passa e entra na fornalha. O oleiro só vai tirar o vaso da fornalha quando o oleiro vê que o vaso está pronto, que o vaso vai suportar, né? Então, o vaso ele é colocado naquela fornalha, num processo muito quente, né? Numa temperatura muito quente, né? Durante as 24 horas é que o vaso fica na fornalha, passando por aquele processo, pelo calor, né? Pelo calor absurdo, pelo calor muito grande, extremamente quente, para que ele não venha trincar. Então o oleiro conhece os vasos, ele é quem faz os vasos, então o oleiro conhece. E ele sabe o quanto você consegue ficar dentro da fornalha, ele sabe a temperatura que você aguenta, porque ele é quem te faz, ele é quem nos faz, então ele sabe o processo dos vasos, ele sabe todo, né, que nós aguentamos passar. Então o oleiro ele conhece a vida de cada um de vocês. Então, meus queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês o processo do vaso. Então nós devemos entender que não somos nós, mas sim o oleiro. Então nós temos que respeitar o tempo, a hora e o momento, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, não somos nós. Nós não caminhamos com nossos próprios pés, mas é o Senhor que nos faz caminhar, é o Senhor que faz. Ele sabe, Ele é o dono do tempo, Ele sabe de tudo. Então essa é a palavra que eu deixo nos corações de cada um de vocês, e que a paz do Senhor venha estar sobre a vida de cada um dos irmãos e das